E aí, Matheus, bom dia. Bom dia, Pezão. A gente está começando agora a transmissão ao vivo pelo Facebook, pela fanpage do Pezão. Pedir pro pessoal avisar que estiver chegando o som aí, se estiver chegando o som de maneira correta. Aos poucos a gente vai Se ajustando. recebendo todo mundo aqui para começar com um pouquinho de atraso, mas que vai ser legal, né? Isso mesmo, Matheus. Acho que Pode pedir aí, para quem esse. estiver entrando agora, já pedir para testar o É, som. então, isso mesmo, já falamos para testar o som. E dizer para as pessoas que já podem aí também avisar os amigos, compartilhar o link aí. É importante aqui, a gente, nesse momento aqui, chegar ao maior número de pessoas aí que estejam nos assistindo. Vamos fazer um bate-papo aqui hoje, Matheus, sobre a reforma da Previdência. Hoje está no auge aí, está nessa discussão da reforma da Previdência, o que é a reforma da Previdência, o que atinge a população. Então, muitas pessoas com pouca informação. Então, hoje vamos fazer um diálogo aqui referente a isso. O Matheus veio hoje aqui para responder, viu? Eu vou fazer um bate-papo mais político, o Matheus mais técnico. E vamos junto aqui hoje entender um pouco isso. Não é não? É isso aí. Primeiro, acho que cabe me apresentar, né, Pezão? Isso mesmo, Sou Matheus. Matheus, trabalho no Banco do Brasil, 12 anos já de indústria financeira. O pessoal tá falando do som aí? Tá bacana, tô ouvindo aqui, Então tá beleza. ok. Então, 12 anos de indústria financeira, aceitando o convite aqui para falar um pouco sobre reforma, que é um tema que vai ser central, acho, no novo governo. É importante a gente debater isso para chegar numa conclusão e para chegar nas defesas do povo trabalhador. Eu acho que esse é o principal objetivo dessa conversa, é a gente se municiar de informações para defender aquele que é mais pobre, aquele que é afetado diariamente pelas grandes, pela sociedade e que pode sofrer mais com uma reforma da Previdência que pode prejudicar o pobre. Eu acho que primeiro, Pezão, queria que voltar um pouquinho, rebobinar a fita aqui, pra gente falar da sua eleição, pra você falar dos seus votos que tiveram Sim, aí. Aí a gente importante. já entra no debate. Eu acho que, primeiro aqui, agradecer também aqui as pessoas. Nós tivemos uma eleição muito difícil, uma eleição de pouco recurso, uma eleição que fizemos ela muito na unha, com a participação popular, as pessoas se envolveram, dedicaram o seu tempo. Então, agradecer aí a cada um esse empenho, essa dedicação que teve a nossa campanha. Então, muito obrigado. Nós tivemos aí os 6.340 votos, que foi votos aí de confiança das pessoas. O Matheus teve a participação com a gente. Então é isso. Por isso que nós estamos aqui hoje, que assim, a política não parou, nós temos uma característica, nós nunca paramos só por causa da eleição. Então, por isso que nós somos sempre candidatos, né, Matheus? Por isso que nós vamos terminar a campanha, já estamos aqui debatendo já a reforma da Previdência, e nós vamos fazer isso sempre, agora semanalmente, a cada tempo, a cada período um tema, e retomando hoje já novamente, já que tinha um período que estava parado. Mas hoje, Matheus, eu queria que assim, quando a gente fala de reforma da Previdência, as pessoas, eu queria que explicasse um pouco para as pessoas o que é Previdência Social, o que é Seguridade Social, porque assim... Parece que é um bolo só, mas não é, né? Então, não, mas as pessoas, quando você fala disso, é tudo isso. Aham. É saúde, é assistência social, é tudo um pacote só. Só que nós temos que tentar separar isso do meio, entendeu? Aham. A princípio eu queria que você falasse dessas duas pautas, que depois eu queria perguntar um pouco para você também, os tipos de aposentadoria que tem, entendeu? Mas eu pergunto daqui a pouco. Tá, eu vou primeiro voltar uma fita antes, Pezão, pra gente falar sobre economia de uma maneira geral que a gente acaba chegando aqui. Pra falar sobre isso, eu acho que é bom entender o que é governo, né? O que é o governo? E o que são as políticas que ele pode influenciar a nossa vida ou não. Nós estivemos num lado nessa última campanha, né? Apoiamos o Haddad é a pronúncia correta, que tinha uma proposta de plano de governo e teve o governo eleito, que foi o governo do Bolsonaro, com menos votos que o Lula em 2006, viu? Lula Certo. teve mais votos em 2006 do que agora, só para ficar registrado. Mas o governo, ele é dividido em política monetária, que é o fortalecimento da sua moeda, né? Então a gente tem o real hoje. Então você tem a política monetária, que é juros da economia, inflação, o governo consegue controlar isso. O segundo ponto
é a política cambial, que é o real frente a outras moedas, frente ao dólar, frente ao euro. E porque como o Brasil tem muitas importações e exportações, é muito importante ter esse controle também. O terceiro ponto é a política de rendas, né? Então, influencia isso a política de empregos, você conseguir viabilizar mais empregos para a economia. Essa semana está tendo o debate do encerramento do Ministério do Trabalho, que é uma coisa que pode prejudicar muito essa política de rendas, né? Então, porque você tem um ministério onde você pode criar política pública para gerar renda, você acaba com ele, você vai gerar outros problemas lá na frente, né? Então, não é uma questão simples de economia, de recursos. E um amparo ao trabalhador, né, Matheus? E é um amparo ao trabalhador também. Eu acho que vai acabar um tipo de atendimento que existe hoje. E a última, que vai bater agora na reforma da Previdência, é a política fiscal do governo. Então, o que é a política fiscal? É a organização orçamentária que a gente tem, como tem nas empresas, na nossa casa, na nossa vida. O governo precisa controlar a sua política fiscal para que as arrecadações custeiem as despesas, né? Então, o que financia a própria dívida do governo? Porque o governo, na verdade, é uma grande confiança, né? Ele toma dinheiro na economia, depois ele devolve esses dinheiros com pagamento de juros e tudo mais, com arrecadação de impostos, arrecada impostos, depois devolve serviços. Então, se você não controlar muito bem a sua política fiscal, lá na frente você não vai conseguir pagar aquilo que você honrou, né? Você não vai conseguir honrar aquilo que você se comprometeu a honrar. Então, a Previdência Social hoje, ela é o nosso maior calcanhar de Aquiles, já, né? Ela entrando agora na política fiscal, que é o calcanhar de Aquiles que a gente tem, que é o tal do rombo da Previdência. O ano passado, mais de 250 bilhões de reais de déficit. Então, o que isso significa? Que eu arrecadei um dinheiro, X, só que eu gastei muito mais daquilo que eu arrecadei. Porém, o nosso viés hoje aqui é para tentar desmistificar isso que existe, porque tem essa questão do déficit, porém, ela tem algumas razões para acontecer, né? Então eu trouxe aqui um gráfico só para a gente conseguir entender a evolução das coisas. Vou colocar aqui, vai focar rapidamente. Então a gente enxerga o gráfico aqui, as colunas azuis, elas representam as arrecadações. E as colunas laranjas representam as despesas. Então a gente tinha lá aqui, nessa ponta, uma política mais equilibrada, conforme vai andando desde o governo, desde 2011, eu acho que está no gráfico, ela vai desestabilizando, vai tendo uma maior despesa do que a arrecadação. Então, isso é o tal do rombo. Porém, a gente tem que entender como que é composto, né, isso daqui. Quando a gente arrecada, tem o regime próprio de previdência social, o regime geral, né, que é dos trabalhadores urbanos, então eu que pago o INSS, você que paga, todo mundo que paga. Depois você, por tempo de contribuição ou idade, você pode se aposentar. Isso é o maior volume de recursos que entram na Previdência. Isso é o que irriga o dinheiro. O dinheiro vem daí em grande parte. Daquela parte que vem descontada da folha de pagamento da folha de pagamento da pessoa. E o empresário tem que que pagar a parte dele. É essa galera que paga a maior parte da conta, né? A maior parte, cerca de 80%, é pago com o dinheiro dessa galera, desse pessoal. Certo. Beleza. Esse é o ponto. E hoje a gente tem uma despesa maior que a arrecadação. Porém, o que acontece? Quando você vai pagar, o INSS hoje, a Previdência, o INSS ele não paga somente as aposentadorias. Isso. Ele entra com as questões da Seguridade Social. Então, que tem os trabalhadores rurais que contribuem, mas que em grande parte é custeado pela assistência social, porque, por exemplo, tem os trabalhadores que você quer comparar com o trabalhador urbano, não dá. O cara trabalha... O LOAS entra aqui, Matheus? O LOAS é uma outra parte ainda. Ah. Então, é uma outra fatia. Aí tem a questão da aposentadoria rural, porque o cara tem que ter um tratamento diferenciado. Pra gente, que acredita nas políticas sociais, tem que ter um tratamento. O trabalho é diferente, a natureza do trabalho é diferente, e eles, muitas vezes, vivem menos do que a expectativa média de vida da população. Né? Ou até da idade mínima de aposentadoria. O cara acaba falecendo antes dos 65 anos, quando ele é trabalhador rural. Pela qualidade, pelo estilo de vida de trabalho, que é muito mais duro, a vida, a rotina é muito mais dura. Aí depois tem as outras fatias, que é
as Forças Armadas do Brasil. Certo. Eu queria que você me concentrasse um pouco. Daqui a pouco nós chegaria lá. Por exemplo, aqui, o que era a Previdência Social, a Seguridade Social. Eu vou Então, fatiar, fatiar em umas 6 partes, por exemplo. Certo. Tem a Previdência Social, o regime geral, aí tem o regime das Forças Armadas, Certo. tem o regime dos servidores civis. Então, assim, né? que é a Previdência Militar, que assim, aí eu queria que você separasse um pouco, Matheus, o que é... Que assim, nós temos as Forças Armadas, que é do governo federal, né? Que paga. E nós temos as Os polícias. outros regimes, isso. As polícias. Separar um pouco isso, que a pessoa pensa que é tudo um só. E a polícia, que é o Estado que. Isso, então, porque são os regimes, né? Tem o regime geral de Previdência Social, tem os regimes próprios de Previdência Social. Então, cada governo estadual, cada prefeitura acaba tendo o seu regime. Então, e dentro da União tem a questão das Forças Armadas e também dos servidores civis. Então, só na Previdência Social a gente tem várias origens de trabalhadores, né? Então, o que eu queria separar hoje é que os trabalhadores do regime geral, do regime urbano, eles se pagam. Hoje eles têm um déficit muito baixo. Né? O que é o problema? São quando a gente vai nas outras fatias da Previdência Social, que são as Forças Armadas, que são os servidores civis, né, do governo federal, os outros servidores militares e civis dos governos estaduais e municipais. Aí a gente vem no regime de previdência dos trabalhadores rurais e no final o LOAS, que é o benefício de prestação continuada, o auxílio social ao idoso, que tudo gera despesa, porém só alguns geram arrecadação. Esse é onde está o problema. É onde que a gente tem um problema, que eu queria mostrar. E é onde ele quer mexer. Por categoria, exatamente. E assim, qual é a dificuldade que a gente vê, Matheus, que a gente sente, a população não consegue entender muito, assim, talvez. Porque o cara que trabalha, vai lá o dia todo, o cara que vai pra roça, cuida da roça, a aposentadoria dele, ele tem um teto. Aí quando você vai lá pra onde gera o rombo, que é na segurança, que é no militar, nas Forças Armadas, que você chega lá nos juízes, nos procuradores, nos servidores do governo federal, esse grupo ele não quer mexer. Então, eu trouxe aqui 2 gráficos pra gente ver de maneira bem simples isso, tá? De maneira bem que a gente possa... Eu quero dar um toquezinho também. Que a gente pode ver essa diferença da diferença da arrecadação para despesa, né? Então, hoje, eu vou colocar 2 gráficos aqui. Primeiro, um do trabalhadores urbanos. Isso daqui é uma notícia do Nexo, jornal que saiu no começo do ano, que a gente vai colocar depois o link aqui para todo mundo poder acompanhar ele, que é bem didático para ver a diferença entre arrecadação e despesa. Primeiro aqui dos trabalhadores urbanos. A gente pode ver aqui, ó. Esse é o gráfico geral que tem. A gente pode ver dentro da coluna azul o que é arrecadado e a laranja o que é despesa. Essas colunas elas são concomitantes, elas estão juntas, né? Elas não estão tão separadas. Aí eu vou mostrar aqui, Pezão, só primeiro para você, das Forças Armadas, né? Por exemplo aqui. Aí a gente vê bem a diferença entre o que é receita e o que é despesa, né? Então muita despesa para pouca receita, né? Então, o rumo da Previdência ela vem desse item, da diferença muito grande entre... Como tem muita fatia, a gente não consegue... E os altos salários, né, Matheus? Isso. Aí porque é justamente isso. Aí a gente vem agora na questão da problemática, né, do problema, porque a gente tem várias fontes de arrecadação, várias fontes de despesa, só que quem custeia a maior parte da despesa são os trabalhadores urbanos, né? E aí a gente vem, eu acho, para falar um pouco da solucionática, né, Pezão? Porque a gente vem aqui para falar da problemática, mas a gente tem que falar um pouco de soluções também. Assim, quando você coloca, por exemplo, o trabalhador, são 29 milhões de pessoas que contribuem ali para fazer aquela... E aqui nesse aqui, é 1 milhão e poucas pessoas que geram todo esse rombo. Isso. Então, assim, um volume pequeno de gente que eu acho que quando a gente... na emenda constitucional que vai ter da reforma da Previdência, que vai ser uma emenda, se tiver for emenda, aprovada, né? Se for aprovado no Congresso,
tem que passar pelo Congresso, no Senado 2 vezes e 2 vezes no Congresso, e depois o presidente sancionar. Então, é nesse meio termos que eu acho que nós, políticos, tem que tentar puxar essa corda, porque aqui é uma corda, Matheus. Você viu aquela brincadeira da corda, que um puxa do lado, um puxa do outro? Aqui nós somos os trabalhadores que precisamos puxar para o nosso lado. Sim. Só que é o seguinte, o militar quer puxar para o lado dele. Não, Então, não só as Forças Armadas, né? Mas todo mundo vai querer puxar. Assim, e antes de você entrar aqui, eu acho que nós temos que ter um sistema transversal, igual. Porque assim, nós temos o teto da aposentadoria do trabalhador, que é R$5.500, você vem descontado 500 e poucos reais no seu lerite. Quando você vai se aposentar, você tem pode aquele teto. Ou a proporcional, conforme a sua contribuição. A sua contribuição. O militar, nós temos que voltar para isso. As Forças Armadas, o militar, talvez tenha até menos do que isso. Ele fica falando do militar, mas esquece. Vai ter essa separação, Forças Armadas Forças Armadas, polícias, os desembargadores, então, os aposentados do Poder Judiciário, esse grupo, ele tem que vir para esse nível, senão nunca vai resolver o problema desse tal do déficit, que você tanto comentou aqui, que vai ter que mexer na economia, fazer vários ajustes, mas se eles não mexerem, gente, mas é um tal totalmente do rombo, porque eles não arrecadam nada, eles só tiram. A função deles é só despesa. O salário deles é só despesa, o trabalho. Não é como na empresa que você tem uma linha de produção que você gera uma renda. Não, ele gera somente a despesa pública, né? Então aí onde está o maior rombo. Então, tem a natureza do trabalho. Isso daí é independente. Não, tem a natureza do trabalho. Mas financeiramente gera o rombo. Isso é a grande questão. A grande questão. Aí, como você já colocou pra gente aqui, do sistema, que é o RGPS, que é da pessoa trabalhador física, urbano, comum, o RGPS, que é do servidor público, que é onde entra esse militarismo. Você falou um pouco já da reforma, da previdência das Forças Armadas, que eles tentam fazer separado. Nós temos o tipo da previdência do trabalhador rural, que é esse também, que assim, você colocou aqui um pouco pra gente também, que ele acaba gerando uma despesa, porque o cara está lá na propriedade, trabalha e às vezes ele passou muito tempo sem ter Hoje já mudou, já tem arrecadação já, né? Tem um pouco mais de arrecadação, mas ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco, porque assim, não foi criada a cultura. Mas eu acho que tem que... Mas eles acabam gerando um imposto, que é onde é inserido o lucro do país, né? Então, não, é uma questão do trabalhador rural. Acho que a gente tem que defender o trabalhador rural, Pezão, porque que é o que vai sofrer. Não, e é o que traz comida. É o que traz comida. Né? Então, o que combate a fome hoje no Brasil é o trabalhador rural. Se a gente não cuidar do trabalhador rural, como ele deve ser orientado, visto e tudo mais, a gente tem problema de fome. Porque as pessoas têm que trabalhar para produzir comida, e o que sustenta hoje a alimentação da população é o trabalhador rural. Essa pessoa tem que ser protegida. Familiar mesmo. Da agricultura familiar. Se a gente não proteger, a gente não vai comer. Então eu gosto de fazer essa defesa do trabalhador rural, porque, por exemplo, quando o Temer tentou fazer a primeira reforma da Previdência, ele ia penalizar muito os trabalhadores rurais. Não, mas ainda está na linha. A gente vai falar da solucionática agora. Para tentar entrar. Para nós aí, Matheus, como que fica a partir dessa emenda constitucional? E assim, que nós vamos trazer essa corda de puxa para lá e puxa para cá. Beleza. Para nós igualitar, nós transversalizar. Vou tentar falar aqui, desenhar um modelo para a gente... Deixa eu pegar aqui com o meu escritório aqui embaixo, pensando que fica mais fácil. Eu gosto de desenhar. Porque senão aí desenhando fica mais fácil de explicar. A gente tem, só para fazer uma parte, a Previdência, ela foi, no último governo Temer, foi tentada uma alteração, né? Aí houve toda a campanha política, a campanha eleitoral, teve um vencedor e um perdedor no segundo turno, porém a gente tem que tentar identificar o que houve de discurso. Nem teve debate, né? Foi um grande problema dessa eleição, ninguém debateu nada, só foi briga de Face, briga de rede social, porém debate mesmo para resolver.
e para resolver os problemas, né, econômicos, que eu acho que é o grande gargalo que a gente tem nos próximos 4 anos, não foi debatido. Ninguém falou nada sobre resolver os problemas. Falou de outras coisas, mas resolver os problemas ninguém falou. Mas tem duas questões. Deixa eu só dar um toquinho aqui. Mas assim, o que o pessoal está mais tentando pegar no trabalhador comum, no rural, Matheus, é a idade. Uhum. É na idade que ele quer sacrificar as pessoas. Então, é isso que... Depois que você fazer essa parte aí, vamos falar um pouco da idade, desse modelo como que funciona hoje e como que eles estão querendo, entendeu? Uhum. Aí aqui, ó, eu vou só desenhar aqui e só pra gente entender IRPPS. A gente tinha, pessoal, vou colocar aqui na tela, duas propostas na última campanha, tá? Do meu lado aqui, desse lado aqui que eu tô apontando, que hoje tá ficando, o Bolsonaro ele tá propondo alterar a idade e certo. alterar tempo de contribuição. Isso. O Haddad na campanha, ele falou e capitalização, isso mesmo que eu ia colocar, faltou esse item aqui. Que eu vou explicar os três, tá? O outro lado, o Haddad tinha falado sobre Forças Armadas, sobre servidores e sobre os regimes próprios de Previdência Social, RPPS. Então, o que acontece? Um lado, se você... a reforma da Previdência, ela vai ter que ocorrer, ela vai pegar no bolo de alguém, né? Porém, quando estava na campanha, o Haddad falava sobre reformar, falar sobre a questão dos militares, porque um específico tem que fazer uma questão própria para eles, porque as Forças Armadas têm uma especificidade diferente. Porém, hoje eles estão contribuindo muito pouco para a Previdência, para o ramo da Previdência. Isso é uma realidade. Só dar despesa não dá contribuição. A outra coisa são servidores civis, né, que é isso que você falou, que é igualar, deixar todo mundo pela base do INSS. Quem quiser mais aposentadoria tem que contribuir de forma diferente, né? Então, os juízes e... Até tem o Fundo Nacional de Pensão, acho que é FUNPRESP, porém isso vai dar resultado lá na frente, né? Para agora tinha que fazer essa reforma para deixar todo mundo entrar pelo INSS e contribuir separado para sua aposentadoria. E mexer nos regimes próprios de Previdência Social, reformar tudo isso antes de mexer em qualquer outro tipo de contribuição. E, por fim, separar, pessoal, o que é Previdência, o que é assistência social, seguridade social. Que entra saúde, que entra o LOAS, que entra o amparo social ao idoso. Então, se eu não separar isso, eu não vou conseguir identificar qual é o meu problema, né? Porque eu tenho vários sintomas no ramo da Previdência. Aquele fundo de repasse ao trabalhador. Eu tenho vários sintomas, mas eu não posso. Eu tenho que verificar o que é o diagnóstico certo. Senão eu vou matar o que está curando. Que hoje é o regime próprio de Previdência Social. O regime geral de Previdência Social, que é onde arrecada mais. Que é onde o trabalhador paga o INSS e tudo mais. E do outro lado, para favorecer a política fiscal, o governo eleito está falando o quê? De atacar a idade, né? Aumentar a idade para as pessoas se aposentarem, aumentar a questão do tempo de contribuição. É onde pega, porque assim, Matheus... E o último item que eu acho mais perverso, que é a capitalização. Porque hoje, ou se você não orientá-la sobre o que vai acontecer, ou se não tiver um debate sobre o que vai acontecer... Você vai acontecer o que está acontecendo no Chile. São pessoas que ganham menos de um salário mínimo. Só porque as pessoas, que a Bruna falou meio rápido aqui, talvez não entenderam. Eu quero que você fale bem pausado mesmo, como que é a capitalização nesse formato, entendeu? Sim, na aposentadoria. Vamos falar porque, só só da capitalização um pouco. Que assim, como que é isso? Que bicho de sete cabeças é esse, né? Tá. Porque num país... que nós temos muitas pessoas que são trabalhadores autônomos, são agricultores, que são de várias formas de trabalhadores. Essa capitalização, o que ela traria numa pessoa com 80 anos? Tá. Antes eu só vou mandar um abraço aqui para a Regina, que está assistindo a gente. A gente já volta para falar sobre a contribuição da pessoa com deficiência. Você distribuiu já aí, Carol? Beleza. Na nossa linha de transmissão? Já.
Sobre a capitalização. Hoje, a gente tem para o regime próprio de previdência social, regime geral, o sistema de repartição. Que o termo é o repartição? É isso mesmo, né? Que eu contribuo, quem está trabalhando hoje contribui para pagar a aposentadoria de quem está lá na frente. Isso mesmo. O outro é o regime de capitalização, que é o que está sendo falado, que é eu, hoje, contribuir para a minha aposentadoria lá no futuro. Então, Isso já... Então, assim, a sua carteira de trabalho, quando você é registrado, já vem descontado lá os 11%, né? Isso. Então você para esse 11%. Não para. Você continua, porém a sua responsabilidade é maior. Aí, ao invés de ficar um bolo geral hoje, como acontece, o seu direito de se aposentar, você vai ter o direito a acessar só o seu dinheiro. Só o meu dinheiro. E como a poupança, então? Não, também não é. Porque não é também não? Hoje existe já alguns regimes nesse esquema de capitalização, que são os fundos de pensão. Certo. Porém, por exemplo, há empresas que contribuem a mesma coisa que o funcionário, né, para você retirar lá na frente. E tem a questão do piso. Todo mundo vai receber o quanto que você vai contribuir. Por exemplo, se você contribuir pelo teto do INSS, você vai receber o teto do INSS em algum momento, pelo resto da sua vida. Esse é o nosso modelo atual de hoje. Pelo resto da sua vida. Então, que é o que se você entrar na capitalização, quando você se aposentar, você pode receber o teto. Porém, quando o dinheiro da sua conta acabar e você continuar vivo... Você parou de receber. Você parou de receber, mas você vai estar vivo. É o que está acontecendo no Chile, né? É o que está acontecendo no Chile. E, assim, tem muito idoso hoje no Chile que ele foi recebendo tal, chegou com 70 anos, 70 e poucos anos. Tá vivendo e não tem dinheiro. Acabou o dinheiro. Acabou a capitalização que ele fez lá, agora ele não tem mais direito a nada, né? Não tá. Ou o que acontece? Quando ele se aposentou pela expectativa de vida dele, o governo está pagando menos que um salário mínimo, com o dinheiro que estava lá. Também. Então, o que acontece? Isso pode atacar muitos direitos dos trabalhadores, que é, por exemplo, a pessoa contribuir com... ficar ganhando menos que o salário mínimo, por exemplo, que é um direito que todo mundo tem que ter. A gente tem que ter um mínimo para poder sobreviver. Né? Então, o que pode acontecer é isso. O que eu ia comentar mais aqui? Já falei da questão das pessoas com deficiência, né? Isso daí que eu acho que é importante separar na Previdência Social. Se a gente não ter essa discussão também, a gente vai ficar vai ficar girando em círculos. Carol, você falou da conexão, vê se o pessoal está conectado no Wi-Fi, aí derruba que eu acho que melhora. Não? A questão da Previdência para a pessoa com deficiência, acho que tinha que ser separado. A gente tem que lutar para que a assistência social seja separada da Previdência Social. A assistência é uma coisa que a pessoa tem que ter por direito, por uma condição inerente a ela, que ela já está, a pessoa com deficiência ela tem que ter uma proteção social muito grande, e eu acho que tinha que ter essa separação e em separado. Contribuir menos tempo, com certeza. Já tem 25 anos. Tem que proteger isso. Se a gente não proteger, mas eles vão querer acabar, com certeza. Então é tudo isso, tem que proteger assim, isso. É tão novo isso aí, acho que não tem 5 anos ainda, já quer tirar. Pois é. Pouco tempo que ele conquistou. Um ano de contribuição, já dá para me aposentar, entendeu? Eu não sou aposentado. O pessoal, Pezão, você é aposentado? Não sou. Então, eu venho contribuindo. Então, na hora de eu fazer minhas contas dos 25 anos. Para mim me aposentar. Eu quero aposentar com direito de todas as pessoas. Agora, a pessoa se muda isso aí para mim ter 35 anos novamente, quer dizer, ela já é 35. Aquela coisa de trabalhar depois que morrer. Assim, com certeza você não vai acessar o seu direito. Não vou. Então, se mudar as regras, e não tiver a proteção e não tiver a defesa, vão ter pessoas que vão se aposentar que não vão conseguir acessar o seu direito. É isso a nossa grande discussão. Por isso que... Por que a gente trouxe hoje esse debate também da reforma da Previdência? Que é uma política fiscal que o novo governo eleito está tentando debater, onde vai beneficiar as pessoas mais ricas da sociedade, porque é quem tem dinheiro investido no governo. Se eu melhoro o déficit da Previdência, vai sobrar mais dinheiro para pagar juros de dívida e tudo mais. Então, a gente está nessa discussão justamente para proteger o lado mais carente da sociedade
E a gente não pode, e por isso que a gente está tentando municiar as pessoas de informação, porque vai vir o debate que o rombo da Previdência só vai cobrir ferrando o trabalhador. Então, entendeu? E assim, e o grupo que mais vai sofrer na reforma da Previdência são as mulheres. Uhum. Por que as mulheres? Porque assim, hoje, se ela tem 15 anos de contribuição e mais 60 anos, ela já pode ela tem o direito de fazer seu pedido de aposentadoria. Então ela vai lá, faz o cálculo e você se aposenta. A mulher se aposenta. Só que a mulher tem uma característica. Mesmo uma boa parte das mulheres que trabalham, que Tem a segunda, terceira, quarta jornada de trabalho, às vezes ela é jovem, vai lá, arruma um trabalho, ela vai em casa. Então ela fala, pô, tem um filho. Então ela fala, eu vou recuar aqui uns 5 anos para me cuidar dessa primeira fase do filho. Não. Então ela para de trabalhar, ela vem. O trabalho dela dobra, mas ela para de ter aquela contribuição. Então, às vezes ela chega aos 60 anos e não consegue ter nem os 15 anos. E agora com a ideia do pessoal de passar esse mesmo período da mulher ela mudar para 65 anos e ela ter 25 anos de contribuição, você que vai ser mais sacrificado, porque assim, o tempo dela de contribuição geralmente já é menor. Uma boa parte das mulheres ela trabalha muito, mas no trabalho doméstico, e ela não tem a possibilidade da aposentadoria. E mesmo com a lei da empregada doméstica, contribuição. Eu acho que por isso que para atacar esse tipo de discurso, né, de prejudicar, a gente tem que atacar o debate correto. O debate correto é proteger a questão do direito das mulheres, proteger a questão do direito das pessoas com deficiência, aposentadoria rural. E também não aceitar a questão desse debate em cima de contribuição e idade. Né? A gente tem que debater, como o Haddad falou na campanha, em cima de quem gera mais rombo. Entendeu? Quem que gera mais rombo? Forças Armadas, servidores civis, juízes, o pessoal que não está com as regras iguais, porque senão o rombo vai continuar. Porque assim, entendeu, Pezão? O procurador ele não aposenta com R$80 mil por mês, pô. Não, depende do teto dele, mas tem gente acima do teto, é verdade. Mas eu tô falando assim, se você não atacar os sintomas corretos, e se a gente cair na discussão do que foi falado pra gente, do que a gente vê pela imprensa e vê até pelo discurso que vai vir oficial do que a gente está vendo, né, de futuro da ministra da Economia, futuro ministro do não sei o quê, vão tentar atacar onde o trabalhador não tem defesa, que é a sua idade e a sua contribuição. E não vão atacar os pontos que geram o rombo da Previdência. Então, mas quando você ataca a idade, Matheus, porque assim, eles não estão, na proposta deles, eles querem permanecer os 35 anos de contribuição. Só que te passa para 70 anos, por exemplo. 65 ou 60 anos. 65 anos. Você vai ter que cumprir as duas coisas, então, a idade assim, e a... as duas coisas. Aí dá os 95 anos de contribuição, de perspectiva. É isso, né, que fala a idade mais... Não, hoje é essa regra. A regra do tempo de contribuição mais a sua idade. Mais a sua idade. Que aí você consegue mulheres com 85 nessa soma, homens com 95. Isso. Beleza, isso para você pegar o 100%, né? Senão você toma um fator previdenciário. Porém, o que vai acontecer daqui para frente é que hoje você, além de ter esse tempo, que pode ter essa regra do 85 e 95, você tem a regra de ter a idade mínima. Entendeu? Que hoje é 53 anos. Hoje é 53. Quer aumentar para... Já falou de 61, eu acho que dá para ir para 65. Já falaram, tem 72. Pois é. Aí então, acabou. Aí você vai trabalhar até morrer mesmo. Aí não tem solução. Como, porque assim, se for 72 anos, você vai estar uns 40, 50 anos de contribuição. E, Pezão, para puxar o gancho, é o ataque aos direitos do trabalhador. É isso que eu acho que é o grande detalhe que a gente tem que falar. Tá tendo um ataque de... Quando você fala de idade e de tempo de contribuição, você está atacando um direito básico, que é o direito de viver. Entendeu? E eu estou falando que é a questão do rombo. Se você não atacar onde vem o rombo, que tem a questão dos servidores civis, forças armadas, não vai ser resolvido, porque esse rombo vai continuar crescendo. E a indústria, se você não estanca, ele vai aumentar. E a indústria, ela é rotativa. Ela não vai contratar se ela tem possibilidade de contratar um jovem de 35 anos, de 30 anos,
com toda a sua força energética para trabalhar de conhecimento. E contratar uma pessoa que às vezes ela só tem um conhecimento, ela perdeu a força física, ela tem um conhecimento, o conhecimento não acaba, mas a força física dela, uma pessoa de 60 anos, 65 anos trabalhando, é muito inferior ao poder de produção dele. E assim, isso é para quando você fala de um juiz, tudo bem. Quando você fala de um desembargador, beleza. Agora, quando você fala de um pessoal, de um produtor rural, o cara com 65 anos, que tem que passar a mão em cima de uma enxada, de qualquer coisa, que em cima do sol, chuva, que tem que estar lá para produzir, ou a perspectiva de produção de um de outro. Então, você vai chegar, as pessoas vão chegar numa certa idade que estão desempregado. Ele não vai ser contratado, assim, nem contratado, nem aposentado. É isso que tem que pôr na balança também. A qualidade de vida das pessoas. Então, a perspectiva de uma pessoa que está no campo, que está lá no norte, no Amazonas, com pouco recurso médico, com pouco tudo, e no trabalho rural, ele tem a perspectiva de aposentar com 65 anos, e ele não vai ter essa garantia. Hoje ele tem a garantia dos 65 anos no LOAS. O LOAS dá isso para ele. Então, mas isso, mas mesmo assim já dá essa garantia, precisa permanecer também. Se você chegou a 65 anos sem produzir, sem ter condições de aposentadoria, você tem uma garantia mínima de sustentabilidade da sua quando você chegar ao seu tempo de idoso. Então, acho que a gente já passou por tudo, né, Pezão? Passamos. Porque a gente veio para falar sobre Isso. previdência, sobre seguridade social. Só vamos fazer um arremate agora, Pezão. Primeiro, para pegar um gancho para a próxima semana, que vai ter o festival de teatro aqui no Carmela, né? A gente já volta na reforma da Previdência. Para a semana que vem a gente vai ter um novo debate sobre vamos fazer lá na cultura. praça, onde vai ser o local. Onde vai ser o festival de teatro, vai ser um domingo inteiro de atividades. Num dia antes a gente vem para falar sobre o que vai acontecer. Isso. E para finalizar a questão da Previdência, a gente tem que ficar discutindo, convidar as pessoas, convidar os amigos para discutir isso. Por quê? Para os ricos, e quem financiou a campanha do Bolsonaro, quem está com ele, pessoas que financiaram, né? Porque a gente sabe que teve a questão Caixa 2, distribuição em massa de fake news e tudo mais. Isso houve, foi realidade, todo mundo sabe. Ganhou a eleição, o voto ele é superior a qualquer discussão. Ganhou, vai governar. Porém, a gente vai estar do lado que vai defender as causas sociais, né? A justiça social, que seja as coisas justas. Quem está com ele não tem muito desse desejo de justiça social. Então, quando você fala de atacar a idade mínima para aposentadoria, não tem nenhum tipo de pessoa que queira justiça social que vai aceitar um tipo de discussão desse jeito. Então, o próximo governo, Matheus, que está aí... Acho que eles são o mesmo governo, viu, Pezão? O Temer e o Bolsonaro, eles estão debatendo. É uma continuação do outro. Então, mas nós temos que esperar. Temos que ter um pouco de paciência, esperar o resultado dos 3, 4 meses dele, 6 meses de governo do Jair Bolsonaro, para a gente sentir, porque assim, as pessoas que estão nomeando hoje, não vou falar o nome de ninguém aqui, que tem várias pessoas que vão ser nomeadas como ministros, superministros, foi as pessoas que assim, são as pessoas que apoiaram ele. A política é desse jeito. Nós vivemos no sistema como dá o nome? Com quem está com a gente. Por exemplo, quando eu estava com um mandato de vereador, a assessoria nossa era pessoas que participaram da nossa campanha, pessoas que teve no dia a dia. Estavam no projeto. Que estavam no projeto. Então, ele vai nomear as pessoas que estiverem sempre no projeto dele. Então, não adianta eu querer discutir aqui se é certo, se é errado. Eu acho que é certo. Ele está fazendo o que é certo. Se ele fez o compromisso, ele tem que cumprir. E aí, meu filho, por isso que nós temos que esperar. A paciência, isso já é antigo, que a paciência é remédio para um monte de coisa. Mas uma coisa que eu queria falar é que as discussões vão acontecer, independente da paciência. E a gente está aqui justamente para ajudar no debate.
Então, assim, e pedir também para as pessoas que, assim, referente à reforma da Previdência, a situação que está acontecendo com o Ministério do Trabalho, isso tudo é para tirar o direito do trabalhador. Uhum. Então, É uma consequência. É uma consequência. É Quando você acaba com o Ministério do Trabalho, você reduz a geração de emprego com carteira assinada, você reduz vários outros sistemas, o amparo ao trabalhador. Mas tudo isso, tá isso é um outro dia. É um outro tema, mas hoje a reforma da Previdência vai atacar os trabalhadores na questão da idade e da aposentadoria rural da pessoa com E deficiência. pedir para as pessoas, Matheus, se reunirem em grupo pequeno, em casa, e falar da reforma da Previdência. Porque ela vai refletir, talvez em mim não reflita mais tanto, porque eu passei de 50 anos. Mas minhas filhas, você, e vários outros jovens que estão aí, filhos, amigos nossos, minhas filhas, esses vão sofrer. Esses vão ter a consequência de um trabalho talvez sem garantia, que hoje a gente vê muitas das pessoas que trabalham aí pensando na aposentadoria para ter uma outra qualidade de vida. Então, é para isso que nós estamos aqui hoje, fazendo esse debate, e vamos continuar, viu, pessoal? À disposição, contando com cada um de vocês que... Aí agradecer novamente aqui, já podemos agradecer já, né, Matheus? Podemos, agradecer as pessoas aqui também bastante. Que dedicou o seu tempo, doou o seu tempo para assistir a gente aqui, fazer esse debate, e que depois continua com a gente aí, fazendo as suas perguntas. Nós vamos estar sempre à disposição pelo Facebook, pelos grupos de WhatsApp, pelo seu celular, pelo né? celular, na rua, as pessoas vão me encontrar na rua. Não debatendo na padaria, no nosso trabalho. O dia a dia nosso é debate político. Além de ter que trabalhar ainda 8 horas por dia, né? É isso aí. Eu acho que e não sair dessa discussão do núcleo das famílias, né? A gente debater realmente, se informar. Qualquer dúvida, manda mensagem aí, se acha que não entendeu, ou que desentendeu, ou que acha que a gente tem alguma informação incorreta. Debate, fala. Quando passar o vídeo, repasse esse link para outras pessoas para que a gente possa discutir, porque se a gente não falar, vai ter um trator que vai passar e a gente nem vai saber de que lado veio, né? Então é muito importante que todo mundo fale isso o dia a dia. E por mim, um abraço, vou estar sempre à disposição para falar de um assunto que eu possa conhecer. E é isso, Pezão. Então, obrigado também, obrigado, Carol, né? Esqueci de falar da Carol, que tá ali atrás, atrás das. Tá bom? É isso aí. Valeu aí. E sempre com o livro na mão, hein? Esse aqui é do Haddad.